Sejam bem-vindos a todos ao trabalho apresentado sobre a temática atuação do coordenador na articulação entre a família e a escola. Este trabalho foi elaborado para a nota, da professora Edinara Félix Nunes Calado. Os responsáveis pela elaboração do trabalho são os discentes Marlos Alan Pereira Santos e Joana Dark Bispo da Silva. Este trabalho, ele foi articulado justamente para mencionar sobre esta articulação, escola e família. Então, vindo nesta temática, quando analisamos tanto o passado quanto o presente, percebemos ainda em algumas instituições, no seu processo educativo, algumas fragilidades da educação quanto à interação entre a escola e a família. Então, isso a gente percebe, que até o momento nós verificamos esta fragilidade em algumas instituições. Portanto, percebemos muitas vezes esta fragilidade do coordenador pedagógico em mediar essa relação entre a escola e a família, que será de fundamental importância para o desenvolvimento educacional. De acordo com Parolin, 2013, página 38, o autor cita que as escolas têm um olhar para a família como parceiro no processo educativo. Então, a gente sabe que tem que existir essa educação, essa interação, como o autor, Parolin, ele mesmo faz essa menção. Além, de melhorias das rotinas de aprendizagem. Então, a gente vai perceber que essa articulação vai promover essas melhorias, da rotina de aprendizagem. Além disso, ele vai criar laços de confiança com a comunidade educativa, junto, à construção de um aprendiz melhor instrumentalizado. Então, a gente vai perceber que o aluno, ele vai estar muito mais bem contextualizado, na educação escolar, quando a gente vê esses laços entre a educação e a família tendo ali aquela participação mútua, Então, ao analisarmos as escolas com grandes ganhos ou perdas educacionais, verificamos vários pontos que foram trabalhados ou não trabalhados na articulação do coordenador pedagógico entre a escola e a família. Então, nesse contexto, a gente vai perceber que teve alguns pontos positivos ou negativos, entre essa articulação. Então, aí a gente vai perceber quais esses pontos que devem ser, analisados. Então, vamos lá. Verificações dos quesitos interdisciplinares e disciplinares. Será que esses contextos e quesitos foram realmente, de fato, apresentados pelo coordenador pedagógico e posto em prática esses quesitos interdisciplinares e disciplinares, Em outro momento, a gente vê as ações sociais, Será que essas ações sociais elas foram feitas nos méritos interdisciplinares e disciplinares, Que às vezes eles são dissociados, E aí, nesse contexto, a gente percebe que precisa dessa união, nesse momento, nessas ações sociais, tanto no contexto interdisciplinar e disciplinar. Então, como terceiro ponto e requisito para ser verificado, a gente também coloca para atribuir a responsabilidade para cada ente, seja ele a escola ou a família. Então, aí, o coordenador pedagógico, tem que fazer esta interação e mencionar as responsabilidades de cada um, Aí a gente vê a comunidade escolar, a representação do diretor escolar, a representação desse coordenador pedagógico, a representação entre os professores e também a representação dos familiares, pai, mãe, fazendo assim
cada um tendo a sua atribuição e responsabilidade com relação ao meio educacional. E aí, ressaltamos também que o trabalho do coordenador pedagógico para a articulação entre a escola e a família não é nada fácil, pois podemos encontrar diversos conflitos como exemplo, né? O coordenador pedagógico precisa estar, de fato, articulado com todos os professores, direção e os demais membros do contexto escolar para uma fluidez desse processo, né? Então a gente percebe que essa demanda, né, não é só a articulação entre eu, coordenador pedagógico, e os familiares. A gente percebe que existe toda uma interação, toda a comunidade acadêmica, seja ela a direção, seja ela os professores, seja ela o próprio coordenador, e os responsáveis, né, pelo aluno, e o aluno também em si. E aí, a gente vem como terceiro ponto, a família também precisa aceitar, né? Porque para existir essa interação, não basta só ter a comunidade acadêmica engajada, mas também a gente precisa que a família também precisa aceitar ser esse membro participativo neste processo de articulação. E aí, desta forma, percebemos que a escola precisa ter uma articulação perfeita entre estes protagonistas, né? Então, os protagonistas desta articulação, a gente até viu anteriormente e vou enfatizar a partir de agora, né? Então, a gente percebe que o coordenador pedagógico, ele é o protagonista nessa articulação por completa, né? Trazendo para si toda a comunidade acadêmica, né, entre professores, direção escolar, o próprio aluno e a família também participando, não só como meio colaborativo, né, mas também como protagonistas nas suas ideias, inclusive para a elaboração e também as revisões dos PPPs, para assim se tornar uma articulação perfeita, né? Infelizmente, né, também vale se ressaltar, hoje percebemos alguns familiares pouco preocupados com o projeto político-pedagógico, o PPP, da escola nos seguintes aspectos, né? Então a gente percebe que alguns familiares até desconhecem, né, o projeto político-pedagógico da instituição em que o seu filho estuda. Então, os familiares não participam da elaboração do PPP, né? Muitas das vezes, a gente sabe muito bem disso, e nem da implementação, né, desse PPP. Tampouco de suas execuções ao longo do ano. Até porque, como é um projeto político-pedagógico, né, a gente precisa passar por todas essas etapas. Que a comunidade seja participativa, né? Os familiares, não só na elaboração, mas como também, né, na implementação e execução dessas atividades. Desta forma, né, percebemos a falta de articulação entre a família com a escola, nos aspectos interdisciplinares, também deixando assim, né, o lado e os aspectos das ações sociais fora deste contexto escolar. Sabemos que esse PPP deve ser articulado com todos esses membros mencionados aqui. Desta forma, né, concluímos que, de acordo com o Faro 2001, a educação não tem um papel somente de formar para o trabalho ou para a sobrevivência, né? Então, a escola, né, isso é sabido e indicado pelo autor, né, e por todos nós, docentes e pedagogos, né, que a finalidade não seria só essa formação do trabalho e sobrevivência, mas sim tem por finalidade a formação humana, baseadas em valores. Quais valores poderemos ressaltar? A solidariedade, né? É um dos valores atribuído, buscado nesse papel escolar, em conjunto com a família, a justiça social, a honestidade,
a responsabilidade e o respeito. E, por último, a gente vai perceber que com esses atributos, né, e essas competências e habilidades assim desenvolvidas pelo aluno, né, a gente vai perceber uma construção social de conhecimento. Então, não vai ser só a fundamentação da escola como um trabalho para a sobrevivência, mas em si trazendo todos esses aspectos assim citado para uma construção social deste conhecimento. Desta forma, né, encerro a nossa apresentação. As referências que eu utilizei no texto foram estas duas referências, né? E aí finalizo a minha apresentação para todos. Agradeço a todos e peço justamente obrigado.